Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da família Martins. Bom, pessoal, como eu havia prometido, eu fiquei de fazer um pão aqui de torresmo, né? Eu não consegui gravar para vocês o passo a passo da receita, né? Porque foi hoje bem corrido para mim poder fazer essa massa de pão. E assim, mas eu posso dizer para vocês o que eu coloquei aqui de ingredientes, tá? Aqui nessa massa, olha para vocês verem como que ela já cresceu, tá? O que eu coloquei? Eu coloquei aqui quase 1 kg de farinha de trigo, tá? Não precisa ser uma farinha de trigo especial, pode ser uma farinha de trigo simples, tá? Então aqui, ó, não deu 1 kg, ó, porque sobrou essa quantidade aqui, ó. Aliás, gente, perdão, tá? Essa é outra farinha, na verdade foi essa aqui que eu usei, tá? Aquela ali eu usei outro dia pra fazer bolinho de chuva. Então aqui, o que sobrou foi essa quantidade aqui. Então eu acredito que aqui deva ter máximo aqui umas 200 gramas de farinha de trigo. Então acredito que umas 800 gramas eu devo ter usado aqui para fazer a massa. Utilizei 2 ovos, 2 colheres de banha de porco, tá? 2 colheres de sopa. Se você não tiver banha de porco, você pode utilizar o óleo mesmo ou até mesmo a margarina. Utilizei aqui 1 colher bem cheia de sopa de açúcar. Utilizei aqui uns 100 ml de leite in natura mesmo, e eu acrescentei a esse leite mais ou menos uns 350 ml de água. Então o que eu fiz, né? E 1 colherzinha de café, né, daquela pequenininha, de sal. Então como que eu fiz? Eu peguei o leite, né, acrescentei a água, mais ou menos uns 350 ml de água. Coloquei 2 ovos nessa água, nessa mistura. Coloquei o sal e a banha, as 2 colheres de banha, e levei ao fogo e deixei mornar, ficar bem morninho, tá? Então eu mexi ali aqueles ovos, tudo, deixei ficar bem morninho. Aí aqui na nossa bacia aqui, né, tapuér, como vocês quiserem chamar, o que eu coloquei? Como tá frio, então o clima mais frio, a gente orienta o quê? A dissolver o fermento na farinha, não colocar ele diretamente no líquido. Então o que eu fiz? Aquele sachêzinho de fermento seco, tá? Pode ser qualquer marca, não precisa marca mais cara, ele é super baratinho, eu paguei 90 centavos ou 99 centavos, uma coisa assim. Eu utilizei 2, pelo clima está frio, tá? Quando tá calor, você nem precisa utilizar 2, mas como tá frio, eu utilizei 2. Eu coloquei 1 colher de sopa de açúcar na bacia. Coloquei esses 2 fermentinhos, dissolvi no açúcar, né? Misturei 2 fermentos secos para pão, fermento para pão. E coloquei a farinha de trigo. Vamos supor que das 800 gramas eu devo ter colocado umas 500 gramas. E misturei. Deixei misturado e reservei, né, um pouco a farinha. Aí eu olhei aquele líquido, né, que é o leite, a água. Vi que já tava morninho. Coloquei ali naquela mistura e mexi. E aos poucos, a farinha que sobrou, eu fui dando o ponto da massa. Muita atenção, o ponto da massa não é aquela massa que fica dura, que é que você passa assim, ela nem cola na mão. Não, pelo contrário, ela vai colar um pouquinho na mão. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ou margarina, ou um pouquinho de banha na mão, ou um pouquinho de óleo, para mexer, né, para sovar essa massa, para ela não grudar. Aí você, se tiver muito mole, muito pegajosa, tem que colocar um pouquinho de farinha. O certo é ela ficar macia, né? Colando um pouquinho só na mão, mas não pegajosa, não aquela coisa assim liguenta. Ela não vai ficar liguenta, ela vai ficar, né, numa textura que você consiga amassar ela. Eu não precisei amassar muito, vamos dizer assim que eu solvei ela até obter uma massa lisa, né? Uma massa mais lisa. Aí o que eu fiz? Deixei ela ali, né, descansando por mais ou menos 2 horas. Que foi o tempo que a massa dobrou de tamanho. Então agora que a massa já dobrou de tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou, né, cortar ela aqui em pedaço e vou formar os meus pães. Detalhe, eu não utilizo cilindro, tá? E esse pão ele fica bem fofinho. Se você quiser ele bem mais fofinho ainda, você pode colocar, quando você estiver dissolvendo o teu trigo lá, a farinha de trigo, acrescenta 2 colheres de leite em pó, se você tiver na sua casa. Que também vai conferir uma textura bem macia para esse pão, tá bom? Mas se não tiver, não tem problema, tá? Agora eu vou ali pegar o torresmo, só um minutinho.
Olha aqui, pessoal, esse torresminho é o que eu reservei, né? Lembra que a gente fez, né? Há 2 dias atrás a gente fez uma live aqui preparando a banha de porco para nosso uso. E nessa banha a gente obtém torresmo. E esse torresminho eu coloquei na tapoerzinha, guardei na geladeira e vou colocar ele hoje no nosso pão. Só um minutinho. Peguei uma faca aqui para nós cortar a massa, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, a gente tem essa mesinha de mármore, né? Essa pedra de mármore. Já limpei ela. E eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, a banhinha de porco que eu tenho aqui. Eu vou pegar um pouquinho dessa banha, eu vou passar um pouquinho aqui, que vai ajudar, né, pra me solvar essa massa, pra mim poder enrolar o meu banho. Olha aí, pessoal. Se você tiver margarina, ó, um pouquinho, passei aqui na pedra, ó, tô passando. Se você tiver margarina ou óleo, o que você quiser, é bom deixar uma superfície assim, bem molhadinha, assim, com óleo, bem lubrificadinho, porque o pão, né, pra nossa massinha não grudar. Olha aí, ó, peguei um pedaço da massa e agora como que eu vou fazer, pessoal? Vou abrir ela com a mão, não precisa rolo, nada. Nada, tá? É só abrir mesmo com a mão. E vou acrescentar aqui os torresminhos. Tá? Ó, pra vocês verem. Ó, tô pegando com a mão mesmo, gente. Minha mãozinha já tá limpa, higienizada. Tirei esse torresminho que tá queimadinho, né? Pra não amargar o nosso pão. E vamos enrolar agora. Ó, pessoal. Espera que eu quero ver se eu consigo deixar o celular um pouquinho mais pra baixo. Só um minuto. Pra vocês verem, né? Melhor. Como que eu enrolo essa massa, ó. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Ó, só fechar o pãozinho agora, ó. Vai ficar uma espécie de um rocambole. Ó. Tá vendo? Ó. Vou dar um formatinho de pão nele, assim, né? Pra ele ficar mais bonitinho. Detalhe, aqui é a minha assadeira, ó. Vou colocar só trigo, só farinha de trigo. Pra, vamos dizer assim, untar essa assadeira aqui. O pãozinho não colar. Tem pessoas que gostam de passar uma gema de ovo. Ou passar um pincelzinho com açúcar. Água com açúcar, sabe? Pra deixar o pão brilhoso depois que assa. Pode fazer isso se vocês quiserem, tá, pessoal? Aqui eu tô fazendo uma, assim, bem simplesão, bem basicão, tá? Mas tem dias que a gente dá aquela caprichada também, tá? Ó, pra vocês verem. Eu não passo cilindro, não precisa. Gente, esse pão, ele chega a derreter na boca. Ele fica muito macio. Eu não vou fazer todos os pães de torresmo. Por quê? Porque, assim, às vezes tem dia que a minha mãe tem um pouquinho de enjoo, assim, dessas questões de torresmo. Aí, como eu quero que ela coma pãozinho, né? Vou agradar todos os gostos. Vou colocar até mais um pouquinho. Ó, gente, ó o formatinho desse pão. Tá vendo? Que bonitinho. Essa quantidade de massa vai me render 4 pães, tá, pessoal? Logo eles começam a dobrar de tamanho também. Porque agora que eu já, né, tô fechando eles, o que eu vou fazer? Eu vou, deixar aqui a massa, né, crescer. Esse aqui eu não vou colocar torresmo, tá? Vai ser só assim mesmo, só enroladinho, ó. Como ele não tem torresmo, a gente até consegue dar um formato melhor de pão, ó, tá vendo? Olha aí. Esse aqui, pessoal, eu acho que eu vou fazer um pãozinho doce. A minha filha gosta bastante.
Agora eu não vou colocar pane aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho de margarina ou manteiga, só um minutinho. Bom, pessoal, para esse pãozinho doce, eu vou pegar, ó, um pouquinho de margarina. Se você tiver manteiga, gente, vai ser mais gostoso, ó. Vou passar assim na massa, ó, distribuir com a colher mesmo, tá? Vou pegar um pouquinho de açúcar cristal mesmo, e vou, ó, esparramar sobre a massa, tá? Qual seria a medida aqui? Ah, gente, eu acredito que uma colher de sopa cheia daria para esse tamanho aqui da massa. E eu vou aproveitar que eu tenho coco ralado, ó. Vou colocar um pouquinho ralado aqui. Se eu tivesse um leite condensado, eu colocaria aqui também, bem pouquinho, tá? Agora, ó. Agora eu vou fechar isso aqui como se fosse um rocambole. Fechar assim, apertando, né, a massa. Eu tenho duas opções, ou cortar em fatias, pra ficar parecida com aquelas fatias húngaras, ou deixar o pão inteiro assim. Eu vou deixar ele inteiro. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Agora é só aguardar, né, a massa crescer. Acredito eu que mais umas 2 horas, pra ela voltar de novo, né, no tamanho. Se vocês quiserem, pode até fazer uns cortinhos assim, ó, gente, com a faca, pra ficar mais bonitinho. Pra dar uma decoraçãozinha, né, vamos dizer assim. O pãozinho ficar mais bonitinho. Vou fazer aqui. Vou até fazendo um doce assim, um pouquinho diferente. Então aqui tem para todos os gostos, né? Tem o pão de torresmo e o pão normal, né? Bom, gente, não ficou aquele pão, ó, que pão bonito, né? Mas eu tenho certeza, gente, que vai ficar bem gostoso, bem saboroso. Olha aqui. Tá vendo, ó? Como vocês ficaram? Isso é porque eles ainda vão crescer. Então vou deixar agora umas 2 horas e depois, né, eu vou fazer uma live assando esses pães. Então você que tá aí, viu o nosso vídeo? Se você estiver assistindo hoje esse vídeo, tá? No dia 8 de julho, uma terça-feira. Se você estiver assistindo esse vídeo hoje, após as 9 da noite, eu vou fazer uma live assando esses pães, tá bom? E você que tá vendo um outro dia, né? Procura aí no canal que a live vai ficar disponível. Pra vocês verem depois como que esse pão ficou. Aproveita você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Não deixa assim de compartilhar e comentar, pessoal. Ajuda o nosso canal a crescer, a se fortalecer para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.